Maurão, vou começar por você, porque tem esse Corinthians e São Paulo hoje, na Neoquímica Arena. A gente sabe, o Corinthians não passa seu melhor momento, já o São Paulo cresceu muito com o Dorival Júnior, mas vem de uma derrota para o Cuiabá. E aí a pergunta é, Mauro, tem favorito para esse clássico? E o que esperar do jogo de hoje? Porque muitas vezes a gente deixa claro aqui, Corinthians não vem jogando bem. Hoje precisa jogar. Hoje precisa fazer a diferença em casa. Precisa fazer a diferença diante do seu torcedor. O que esperar do Corinthians e do São Paulo, que tem uma das melhores defesas do futebol brasileiro, se vai conseguir segurar esse Corinthians hoje em casa? Boa tarde a todos. Bem, o favorito é o São Paulo, para classificar. Para o jogo, o empate acho que é o favorito. Agora, o que esperar do Corinthians é uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho que o torcedor deve esperar um Corinthians mais agressivo, não aquele Corinthians covarde do 1-1 recente com o São Paulo, quando foi presenteado com um pênalti que não aconteceu, um erro de arbitragem, empatou o jogo, abraçou 1-1 e ficou ali agarrado e levantou ao final o simbólico troféu tabu, né? Que não vale nada, né? É só para ficar falando e não quer dizer nada. Troféu tabu. Isso não vale. O Corinthians não tem que se contentar com o troféu tabu, mas isso foi... Esse foi a muleta usada naquela oportunidade. Hoje não adianta troféu tabu, porque se não perder, empatar e o São Paulo vai jogar o segundo jogo em casa, o São Paulo fica na situação mais confortável, porque em casa o São Paulo também tem sido bem forte. É verdade que o Corinthians venceu o São Paulo no Paulista, né, jogando no Morumbi, mas era outro momento, outra situação, treinadores eram outros, tudo mudou de lá para cá, jogadores saíram, chegaram. Então, acho que a responsabilidade nesse jogo é do Corinthians, de fazer um bom jogo, de vencer. E vencer um adversário importante, né? Porque as vitórias do Corinthians foram acumuladas em cima de times mais fracos. Exceção do Atlético Mineiro, que mesmo numa fase muito ruim, venceu o Atlético em Minas. Tenho dito isso repetidas vezes, porque eu acho que é importante. Nunca é irrelevante, né? Ganhar do Galo lá dentro sempre é difícil. E o Galo tem bons jogadores. A fase é ruim, mas os jogadores são bons. O time é bom, né? O grupo de jogadores do Atlético é bom. O conjunto não anda nada afinado. E o Corinthians venceu lá dentro. Isso aí, essa foi a vitória mais significativa. Contra o Universitário, muito mais pelo clima, pela adversidade ali do ambiente, um time muito jovem, mas hoje não é nem aquele time que vai jogar, né? Da garotada, com o Roger Guedes, com o Maicon, que também participou, fez gol e tudo mais. Hoje é um outro time, é um time mais maduro, digamos assim, do Corinthians, que deverá estar em campo. Eu acho que a responsabilidade de fazer um jogo e adquirir a vantagem é, obviamente, do Corinthians, né? E cabe ao São Paulo ter uma conduta, acho que parecida com a do jogo do Palmeiras, né? No Allianz Parque, quando o São Paulo estava melhor, sofreu um gol totalmente acidental, na falha do seu goleiro, no gol do Piquerez, que cruzou uma bola que parou dentro do gol, e não se abalou, continuou jogando melhor, voltou para o segundo tempo ainda equilibrado, empatou o jogo, virou o jogo, o Daronco anulou o gol, na opinião de quase todo mundo, exceto da própria CBF, anulou o gol de forma equivocada, foi até chamado pelo VAR, mas manteve a sua posição. E o São Paulo não só não se abalou, como fez o outro gol e venceu o jogo. Venceu os dois jogos do Palmeiras. Acho que cabe ao São Paulo tirar lições daquela noite e tentar repetir hoje o mesmo comportamento. Ou seja, ser um time equilibrado, seguro. E não o São Paulo de outros carnavais, né, que numa situação como aquela, quando sofria um gol como aquele do Piquerez, São Paulo ficava desarvorado, o time emocionalmente desabava, como foi, por exemplo, nos 4-0 daquela final paulista do ano passado. O Palmeiras fez um gol, o São Paulo se esfarelou, tomou de 4, poderia tomar até de mais. Isso aconteceu várias vezes na história recente do São Paulo, né, contra diferentes adversários. É que aquela noite foi uma noite assim, bem modelo sobre como se comportar na casa do rival, com torcida única, né? Tem essa aberração aqui em São Paulo, sempre é bom frisar. Torcida única cria ainda uma atmosfera ainda pior para o time visitante, não tem nenhum sujeito lá torcendo por você. E acho que cabe ao São Paulo isso. Mas a responsabilidade maior desse jogo é do Corinthians. No outro deve ser do São Paulo, né? A não ser que o São Paulo vença o primeiro jogo, aí aumenta ainda mais a responsabilidade corintiana. E o São Paulo tem jogado melhor. Os jogos do final de semana acho que valem muito pouco nessa avaliação, que assim, os 4 semifinalistas jogaram no fim de semana já pensando nos jogos de terça e quarta-feira. Isso aí é muito claro. Aqui no Brasil, assim, a Copa do Brasil, ela pauta o comportamento dos times do Brasileirão. E o Grêmio foi o único que ganhou, né? Ganhou, mas já ensaiando para jogar com o Flamengo, né? Jogando de uma outra forma, já mudou o desenho tático, a estratégia de jogo, claramente pensando, eu vou jogar assim hoje, porque o Grêmio parecia no sábado, o Grêmio que jogou contra o Cruzeiro na Copa do Brasil fora de casa, contra o Atlético, só que em casa. E ele claramente também já pensava em preparar o time para o jogo de amanhã. E no caso, tanto São Paulo como o Corinthians jogaram contra outros adversários, mas é claro que o jogo de hoje estava na cabeça de todo mundo, né? Até porque o São Paulo e o Corinthians, eles não são, em tese, candidatos ao título brasileiro, né? O Corinthians muito menos, o São Paulo me parece que também não.
O Grêmio é o vice-líder do campeonato. Ele pode sonhar em brigar pelo título brasileiro. Ainda mais se o Soares permanecer até o final do ano. Pelo jeito, vai acabar tendo que ficar mesmo por aqui. E o Flamengo dispensa apresentações. Deu um elenco mais caro do Brasil. Deveria fazer algo melhor. Mas mesmo assim, acho que os 4 estavam pensando nos jogos de terça e quarta-feira. No jogo do final. Então, acho que vale muito pouco, né, o que aconteceu no fim de semana. Hoje o Corinthians vai ser diferente do jogo com o Bahia, certamente. E o São Paulo também não será o do jogo contra o Cuiabá. Até porque a arbitragem não vai ser a mesma que garfou lá o São Paulo com 2 pênaltis bizarros, né, lá no Mato Grosso. Aquela coisa horrorosa daquela arbitragem. Ô Vamp, o Mauro lembrou a situação do último clássico, né? Onde o Vanderlei Luxemburgo, inclusive, comemorou não ter sido o treinador que perdeu o tabu para o São Paulo na Neoquímica Arena. E aí a gente tem essa sonora, a gente recuperou essa sonora do Vanderlei Luxemburgo, o Kaique Lima recuperou pra gente, e eu queria saber se realmente tinha motivos para se comemorar. O Vanderlei Luxemburgo estava no seu 5º jogo pelo Corinthians, nessa situação, e foi uma partida muito ruim do Corinthians, mas não perdeu o jejum na Neoquímica Arena, chega hoje ainda sem ter perdido para o São Paulo no seu novo estádio. Vamos escutar aí o Vanderlei Luxemburgo. Existe uma coisa no futebol que você não consegue tirar fora, que pertence ao torcedor. E eu não queria fazer parte dessa história negativa. São Paulo não ganha aqui há 10 anos. Eu não queria ser o cara que perdeu aqui pro São Paulo depois de 10 anos. E os jogadores também não queriam ser os caras que perderam pro São Paulo aqui. Por isso o empate se torna um bom negócio pelo momento nosso. E você não ficar marcado com uma coisa que ela é negativa por torcedor. Quem perdeu o São Paulo depois de 10 anos? O Luxemburgo era o técnico, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Então isso é um trabalho que a gente fez também. Por isso no finalzinho, né, a gente deu aquela, não vamos perder, não vamos perder. Os jogadores também entenderam dessa forma, não é o medo de ganhar. É o momento que nós estamos vendo de estabilidade. E um jogo que é onde tem uma tradição do São Paulo, não ganhar aqui, o Corinthians está sempre sustentando isso aí. Eu não queria ser o cara técnico que foi. E os jogadores também não. Então foi uma coisa meio que emocional mesmo. Olha aí, Vamp, nessa situação, o Vanderlei Luxemburgo não tinha vencido um jogo sequer pelo Corinthians ainda. Ele estava sob uma grande pressão e aí ele comemorou o fato de não ter perdido esse tabu com ele como treinador. Agora, hoje, não tem esse negócio de tabu, não tem negócio, o empate pelo menos não perdemos pro São Paulo na Neoquímica. Hoje tem que ganhar, Vamp. E a gente sempre fala, por que esse Corinthians, na maioria das vezes, não joga bem? Hoje precisa jogar. Se quiser passar para a final da Copa do Brasil, sabe que vai ter depois um jogo com o Morumbi lotado. A torcida do São Paulo sempre vem colocando mais de 50 mil pessoas no Morumbi. O São Paulo vive uma boa fase e a gente está falando também do treinador que no ano passado venceu os 2 mata-matas. Venceu a Copa do Brasil e venceu a Libertadores, que foi o Dorival. Ou seja, já deve estar com casca de mata-mata o Dorival, sabe bem como portar o time dele. Então, hoje o Corinthians tem que jogar, né, Vamp? Boa tarde, Tico, boa tarde, Mauro, Flávio, boa tarde a todos. Tem que jogar, né? Não é Campeonato Brasileiro que é ida e volta, o Campeonato Paulista, né? Te leva a uma final. Te leva a uma final de um torneio importante que te coloca, sendo campeão, te dá dinheiro, financeiramente ajuda muito, e te coloca na próxima Libertadores do ano que vem. Né, das 4 equipes que está na semifinal, ainda tem esse ingrediente. São Paulo foi a única que não ganhou ainda a Copa do Brasil. São Paulo tem tudo na sua galeria de troféu, mas falta a Copa do Brasil. E a gente sabe isso que você falou, é verdade. O jogo de volta, Morumbi lotado, carga de ingressos praticamente vendido, todos que o São Paulino tá vibrando, tá voltando a ter confiança, o time jogando melhor. Né? Então não pode se apegar nisso no tabu, tem que sair para jogar. São 2 jogos aí, 180 minutos, você vai jogar em casa hoje, diante da sua torcida, não pode se pegar ao tabu, tem que sair para jogar, tentar abrir uma vantagem, porque sabe que no jogo de volta é totalmente outro cenário, né? É o São Paulo em casa, com sua torcida, o São Paulo que, com a chegada do Dorival, tem um aproveitamento muito bom dentro de casa, né? Tá jogando bem, então não pode os atletas do Corinthians, nem o torcedor que vai hoje, vai se apegar ao tabu, vai querer ver um time para frente, vai querer um time que possa jogar e levar de novo o Corinthians a uma final de Copa do Brasil, e para isso você tem que fazer o resultado positivo em casa. Né? Você vê que o Corinthians está chegando aí à semifinal, né? Praticamente ganhou todos os jogos dentro de casa, mesmo levando para o pênalti, né? Contra o Remo,
contra o Atlético Mineiro e contra o América Mineiro, né? E aí não tem mais o jogo de volta. Agora o Corinthians sai para jogar o segundo jogo fora. Nos demais jogos o Corinthians decidiu em casa, tendo que reverter resultados. Então nesse o Corinthians tem que abrir um 1-0 ou um 2-1, não tem mais gol fora de casa. E eu joguei uma semifinal contra o São Paulo de Copa do Brasil em 2002 e tinha um gol fora de casa, né? Primeiro jogo a gente ganhou de 2-0 no Morumbi, os 2 jogos foram no Morumbi, só que o mando de campo era do São Paulo, então o gol contou fora de casa. No segundo jogo a gente perde de 2-1 e vamos à final contra o Brasiliense. E aí o Corinthians ganha a Copa do Brasil em 2002. Agora, Vamp, você acredita que esse Corinthians possa jogar bem? Porque a gente está falando de um Corinthians que hoje vai ter o Renato Augusto. Quando tem o Renato Augusto, tem um certo otimismo. Sem o Renato Augusto, o otimismo diminui muito. Eu também vou passar essa pergunta para o Flávio. Os números com o Renato Augusto em campo é bom, né? Então, com o Renato os números são bons. Então, com o Renato dá para ter um otimismo de que vai ser um Corinthians que jogue bem, criando chances de gol. Eu nem sei quem é a cavalaria, né? Eu vou te dar. Eu gosto então de eu te dou. Cavalaria. Se vai você sair, sempre gosta se de vai saber sair cavalaria. Com 3 zagueiros, se vai sair com linha de 4, se o Rojas vai jogar, que tá aí, né, sentindo... O Rojas é bem em dúvida. É bem em dúvida. O Rojas que teve ali um entorse, né? É bem em dúvida. Contra o Bahia. Mas tá na provável escalação. Então eu vou te dar a cavalaria para você falar sem peso na consciência. Vamos lá. Cássio, Bruno Mendes, 3 zagueiros. Gil e Murilo. Ou seja, vai com 3 zagueiros. Fagner, Fausto Vera, Rojas ou Juliano. É isso também, né? O Juliano é jogador, gente. O Juliano joga bem. Eu não sei por que o Juliano ainda não jogou no Corinthians, mas também é um cara que, se decidir jogar hoje, pode jogar bem. Renato Augusto e Fábio Santos. Ou seja, Fábio Santos e Fagner meio como pontas ali, né? Como alas ali. E aí, Roger Guedes e Yuri Alberto. Essa é a cavalaria, agora você não tem como correr. Eu acho que é o que tem de melhor, né? Mesmo se sair sem 3 zagueiros e botar o Juliano, fica nisso aí mesmo. Não tem... Mas dá pra encarar o São Paulo, esse time aí. Dá pra jogar bem em casa? É o que se espera, né? O Corinthians, na temporada, vem oscilando muitos jogos em casa. Só que na Copa do Brasil, por incrível que pareça, o Corinthians joga bem em casa. Jogou bem com o Atlético Mineiro. Contra o América, estava bem, tomou o gol ali no final, foi pros pênaltis. Mas era o jogo da volta. Agora é o primeiro jogo que o Corinthians vai jogar, o primeiro em casa, né? Ele reverteu contra o Remo. Então, ele tem que... Ele reverteu contra o Atlético Mineiro. Ele já não chega na desvantagem. Porque os outros jogos chegou na desvantagem, tendo que reverter. Contra o Remo, contra o Atlético Mineiro e o América Mineiro. Agora não, ele tem que fazer o resultado para sair o segundo jogo. Então tem que ir para cima. O que esperar, Flávio Prado? Boa tarde, Flávio Prado. O que esperar desse Corinthians e desse São Paulo pro jogo de hoje? Porque o São Paulo, eu acho que a gente sabe bem o que esperar pro jogo de hoje. Tem uma das melhores defesas do futebol brasileiro entre os clubes da Série A nessa temporada. Tem um time que é mais organizado, o Dorival Júnior conseguiu organizar esse time e que com certeza vai jogar para não perder e achar ali chances de contra-ataque. É o que a gente se espera do São Paulo. Um time com uma boa defesa, que vai se defender bem. E do Corinthians, que geralmente não joga bem. A gente deve esperar um Corinthians que vá atacar o São Paulo, vá propor o jogo. É isso que os torcedores têm que esperar para o jogo de hoje? Olha, Pilhado, dos dois lados, tá? Boa tarde a todos. O primeiro jogo é sempre um jogo para você tomar um certo cuidado. Então, eu tenho minhas dúvidas se alguém vai ousar alguma coisa, sabe? Eu tenho muitas dúvidas disso, porque o 0-0 não elimina ninguém, o 0-0 acaba sendo legal para todo mundo. O Mauro lembrava da postura do São Paulo contra o Palmeiras, quando o São Paulo foi agressivo, inclusive jogando contra o Palmeiras. Seria uma surpresa para mim. O São Paulo tem mais time que o Corinthians, sim, mas nessa altura eu acho que é jogo para todo mundo esperar um pouquinho. Acho que ninguém vai se arriscar muito, salvo se alguém fizer um gol logo no começo, principalmente se for o São Paulo. Aí o Corinthians vai ser obrigado a sair, vai ser obrigado a se arriscar. Mas eu acho que vai ser um jogo de muito cuidado, de muita cautela. Mesmo o Corinthians tendo que sair, se ele perde o jogo, hoje acabou a disputa. Então eu tenho a impressão que ninguém vai ser ousado, não. Pelo menos no começo, estou esperando um jogo bem travado, todo mundo se segurando, para poder chegar vivo no segundo jogo. O Corinthians com o Renato Augusto não pode ser mais ousado?
Será que não é hora do Corinthians ser ousado? Porque o Corinthians também vai muito mal fora de casa. Eu acho que ele vai precisar ser um pouquinho mais ousado, sim. Mas eu não acredito numa grande ousadia, sabe? Acho que assim, ele vai ter que arriscar um pouquinho mais. Isso ok, concordo. Mas assim, não acho que vai sair fazendo isso. Talvez no segundo tempo, se a coisa estiver um pouquinho mais complicada. Não creio que o Corinthians saia com tudo, embora tendo o Renato Augusto, a postura é outra. Mas acho que vai ser um jogo de muito cuidado, especialmente no primeiro tempo. E aí, vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Mas, para mim, acho que a ideia principal dos dois times será continuar vivo para a segunda partida. Mauro, quando a gente falava, né, em Corinthians e São Paulo, nessa temporada, a gente geralmente falava em crise. A gente geralmente falava em clubes que estavam mal organizados, que têm mais gestões, clubes que estavam sendo pressionados por torcedores. Os dois tiveram ali reunião com torcidas organizadas, pressão de torcida organizada, postagens de torcidas organizadas ameaçando. E hoje, por incrível que pareça, os dois chegam num bom momento. Porque o São Paulo, ele chega de uma derrota para o Cuiabá, mas já pensando nesse jogo, ele estava há um mês sem perder. O time do Dorival Júnior chega de uma eliminação, eliminando o Palmeiras, que era grande favorito e jogando melhor os dois jogos. Elimina o Palmeiras do Abel Ferreira, jogando melhor os dois jogos, tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque. E o Corinthians, né, que já teve tanta crise, inclusive com o Vanderlei Luxemburgo, claro, não foram confrontos difíceis, tirando do Atlético Mineiro lá. Ganhou do Atlético Mineiro fora de casa pelo Brasileirão. Isso tem que se reconhecer. Mas o Corinthians vem de 5 jogos de invencibilidade com o Luxemburgo. São 4 vitórias seguidas, algo que não acontecia desde o Paulistão de 2021. Ou seja, isso é positivo para os dois, né? Chegar no momento, passaram por tanta crise na temporada, mas no momento mais importante, eles chegam numa boa fase. Mas isso não tem nada a ver com a gestão, né? A gestão do Corinthians continua sendo ruim, a do São Paulo acho que não tão ruim quanto, mas também problemática, também com várias questões aí que são colocadas com frequência, reclamações de torcedores e tudo mais, mas é a Copa, né? A Copa é assim, o Corinthians pegou o Remo, nos pênaltis passou, o Atlético Mineiro passou e agora o América Mineiro. Tirando o Atlético, você vê que é um desafio também com times mais fracos, né? Não pegou nenhuma pedreira. O São Paulo pegou o Palmeiras, campeão brasileiro, bem mais complicado, né, do que os adversários do Corinthians. Então, assim, a Copa oferece essa possibilidade de você chegar numa semifinal. As Copas, agora no Brasil pouco acontece isso, mas eventualmente os pequenos conseguem chegar. Antigamente você via time pequeno chegando aqui e lá fora, hoje cada vez menos, né? Isso não tem ocorrido, talvez até por um distanciamento aí de investimento e tudo mais. E o Corinthians ele pode ter crise financeira e tudo, mas tem um dos elencos mais caros do Brasil. Acabou de contratar mais um jogador, o Lucas Veríssimo, né, que não vai custar barato, né? Ontem as informações... 1 milhão de euros. Mas é mais, né? Lá em Portugal, o que eles estão dizendo, 1 milhão de euros de empréstimo, 1,5 milhão de euros de remuneração do jogador que o Benfica vai economizar, que vai pagar o Corinthians. Isso é segundo a imprensa de Portugal. Mas 1,5 milhão de euros de remuneração? Durante um ano. Quanto o cara vai ganhar. O Corinthians assume o salário do rapaz. Isso segundo a imprensa de Portugal. Ontem falei com alguns colegas, depois o jornal A Bola publicou isso tudo também. Mas o João Vitor, né, que eles teriam que pagar um bônus e não vão pagar... E tem alguma coisa sobre, não está muito claro, para mim não ficou muito claro, mas pelo que entendi, se ele atingir uma determinada meta, o Corinthians tem que pagar mais uma grana. E é um empréstimo, ao contrário do que eu falei ontem aqui, sem obrigação de compra. Ao Flamengo parece que eles ofereceram essa condição, o Flamengo não quis, mas não tem. Eles querem, na verdade, que o jogador rode para negociar o jogador. Custou 6,5 milhões de euros mais ou menos. Então, não deve ter chance para jogar com o atual técnico. Ele chegou na época do Jorge Jesus, né? O Smith, que é o técnico lá, que veio da Holanda, ele não parece não ter a intenção de usar o jogador. Então, queriam mandar o jogador para algum lugar para jogar. Então, assim, não vai ter um custo imediato, mas tem um custo aí embutido. Então, o Corinthians, ele abre mão, ele consegue, em todo respeito, se livrar do Luan, né? Mas já arruma uma outra conta para pagar. E tem o Rojas também, que ia para o Botafogo e acabou indo para o Corinthians porque ofereceram mais para ele. Então o Corinthians continua atuando no mercado como se estivesse nadando em dinheiro. Mauro, você falou do Lucas, então, esse caro que você falou seriam 125 mil euros por mês. Você bota aí uns 800 mil, é praticamente o mesmo valor do Luan. Pois é um jogador. O do Lucas Veríssimo. O jogador tinha um contrato em euros lá no Benfica, que é o campeão português, é um time importante de Portugal.
Então, tem tudo isso aí embutido. Então, ele continua fazendo esse investimento. O time do Corinthians, pelo investimento que tem mesmo com a crise econômica do clube, era para estar numa situação muito melhor. Ele tinha que estar bem colocado no campeonato, na semifinal da Copa do Brasil também, disputando a Libertadores. Tem que classificar na Libertadores. Ele já foi eliminado da Libertadores, correu o risco de ser o último colocado, só definiu isso na última rodada contra o Liverpool, em casa, quando venceu, com os meninos, diga-se de passagem. Fez uma campanha ridícula na Libertadores. O Corinthians ronda a zona de rebaixamento e consegue chegar na Copa, sabe-se lá como, batendo pênalti, o Cássio salvando o time. É assim que chegou. É muito pouco pelo investimento que é feito no Corinthians, evidentemente. Esses números olhando, assim, parece uma maravilha, mas se você olhar os adversários e toda a trajetória, é bem abaixo do que deveria ser, porque não estamos falando de um Corinthians com austeridade, gastando pouco, um time mais modesto, pagando as contas. Não, ele continua formando elencos caros. E ontem fez mais uma contratação. Ou seja, eu acho que até está entregando muito pouco pelo que custa esse grupo de jogadores, a comissão técnica e tudo que envolve o Corinthians.